O que está sendo dito com todas as letras, repito, e só para constar, é que Alexandre de Moraes não adotou os devidos caminhos legais. E quais são as consequências disso? Revogar o visto de figuras que vêm praticando abusos, como Alexandre de Moraes e seus cúmplices. Então, tudo é parte de uma estratégia para retaliação do Brasil, do STF, do Alexandre de Moraes, de senadores que são cúmplices. Rumble não precisa cumprir ordens de Moraes, decide juiz americano. É isso mesmo. A juíza distrital Meryl Scriven decidiu nesta terça-feira que a plataforma de vídeos Rumble não precisa cumprir ordens do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal de remover perfis do blogueiro bolsonarista Alan dos Santos, que vive nos Estados Unidos. Na decisão, a magistrada alegou que Moraes não recorreu aos tratados internacionais usuais para intimar a Rumble. A justiça americana atendeu a um pedido liminar movido pela rede social e pela Truth Social do presidente americano Donald Trump para barrar as decisões do ministro. As empresas alegaram risco de danos irreparáveis caso sejam obrigadas a cumprir as determinações em território americano. Na última semana, as plataformas acionaram a Justiça dos Estados Unidos para declarar ilegais as ordens de Moraes. Abre aspas, nos veremos no tribunal. Fecha aspas. O CEO da Rumble, Chris Pavlovski, desafiou enfrentar Moraes no tribunal caso o ministro decida aparecer. Ele disse: Oi Alexandre, outro dia você disse que sou criminoso porque expressei a opinião de que suas ordens secretas eram ilegais. Hoje o Tribunal Federal dos Estados Unidos determinou que suas ordens são ilegais. Mais uma vez nos veremos no tribunal, se você decidir aparecer. Elon Musk diz que Alexandre de Moraes parece estar tentando esconder seus bens nos Estados Unidos. É isso mesmo. Em uma publicação no X, o empresário e secretário do governo do Donald Trump, Elon Musk, disse que o ministro Alexandre de Moraes aparenta estar tentando esconder seus bens da Justiça dos Estados Unidos. Musk comentou uma informação compartilhada pelo perfil Mário Naufal, que afirmou que o ministro teria retirado todos os seus bens dos Estados Unidos. A rede social de Trump e a plataforma de streaming Rumble movem ações judiciais contra o magistrado do Supremo Tribunal Federal. Enquanto isso, o Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos votará um projeto de lei nesta quarta-feira que vai impedir a entrada de Alexandre de Moraes no país. Caso o projeto seja aprovado, ele também pode resultar na deportação do magistrado, caso ele esteja em território norte-americano. O projeto, denominado No Censors on Our Shores Act, foi apresentado em dezembro de 2024 pelos deputados republicanos. A proposta surgiu como uma resposta à decisão de Moraes de suspender a rede social X no Brasil depois que a plataforma se recusou a cumprir ordens do STF. O objetivo da proposta é impedir que autoridades estrangeiras que infringam a liberdade de expressão de cidadãos americanos por meio de censura entrem nos Estados Unidos. Começou a reviravolta, está chegando a cavalaria e teremos ainda mais novidade nos próximos dias? Ou é apenas um capítulo de uma luta que vai ser muito dura ainda? Vamos começar a resposta, Cauti, explicando uma coisa óbvia para a nossa audiência. Todos esses americanos que estão se movimentando e estão se movimentando para valer, e é só o começo, eles estão muito mais preocupados com o que acontece nos Estados Unidos com o que acontece no Brasil. É importante ter isso em mente porque, de alguma forma, cria-se uma expectativa de que vai vir essa cavalaria salvar o Brasil. O Brasil só vai ter salvação se o povo brasileiro fizer alguma coisa. É óbvio que o Alexandre de Moraes não tem jurisdição nos Estados Unidos. E é óbvio que ele vem abusando do seu poder e criando crimes de opinião e perseguindo desafetos no Brasil e tentou fazer isso com brasileiros radicados, asilados, residentes permanentes ou até mesmo cidadãos americanos. Aí é que mora o problema para esses americanos. Então, o clima de revolta com o Alexandre de Moraes está muito grande aqui. Você vai nessas contas do próprio Chris Pavlovski e outros, é impressionante como o Alexandre de Moraes está na boca do povo americano. Isso vai continuar tendo consequências. O que foi
a decisão dessa juíza, que foi indicada pelo Bush, W. Bush, lá atrás, em 2001, com um viés meio neutro de esquerda que ela tem. Qual foi a decisão dela? Ela nem vai avaliar o mérito, porque a causa é prematura, porque Alexandre de Moraes não fez o que tinha que fazer pelos ritos legais de acordos que ambos os países são signatários. Então, até onde ela sabe, ninguém tentou aplicar essas medidas inválidas, então não tem caso, é prematuro. Como é que a Globo News, a Daniela Lima, dá a manchete? Justiça americana rejeita a liminar de Rumble e Trump, a empresa do Trump. Bom, e aí quando você vai ler a matéria, é pior ainda, porque ela quase não diz a verdade que tem que dizer em algum momento lá, que o motivo pelo qual ela indeferiu. Porque não há mérito a ser julgado, porque não houve o devido rito legal, uma carta rogatória, qualquer coisa que ela pudesse avaliar. Ou seja, com todas as letras, a forma que Alexandre de Moraes tentou acionar empresas americanas nos Estados Unidos para ir atrás de alguém que está asilado nos Estados Unidos, que é residente, que é US person para fins legais, essa forma foi inválida. Causa espanto ver advogados renomados, né, como Augusto de Arruda Botelho, reproduzindo essa matéria da Daniela Lima como se fosse uma vitória do Alexandre de Moraes e uma derrota dos bolsonaristas. Eu não sei como que eles conseguiram enxergar isso. O que está sendo dito com todas as letras, repito, e só para constar, é que Alexandre de Moraes não adotou os devidos caminhos legais para fazer valer o que ele pediu a empresas americanas em relação a pessoas que vivem nos Estados Unidos. Isso é aquilo que a gente já sabia. Alexandre de Moraes vem proferindo inúmeras medidas ilegais. E quais são as consequências disso? Porque talvez alguns mais emocionados esperavam que a juíza fosse, sei lá, mandar prender o Alexandre de Moraes, né? Então, calma, gente. De novo, essas ações estão voltadas para as questões americanas. Amanhã vai ser julgado na comissão da Câmara de Assuntos Internacionais, revogar o visto de figuras que vêm praticando abusos como Alexandre de Moraes e seus cúmplices. Então, tudo é parte de uma estratégia que vai ganhando corpo, tanto é que hoje a própria Daniela Lima, uma espécie de porta-voz oficial do regime, num tom muito mais fúnebre do que há pouco tempo atrás adotava, falando que era piada a vitória do Trump nas rodas do Supremo. Agora ela está dizendo que os ministros estão tentando acionar o Itamaraty para reagir, para defendê-los. Porque não é só Alexandre de Moraes, é a instituição ameaçada, não é mais uma coisa de meia dúzia de amalucados trampistas, é o Congresso. Então a coisa está ganhando corpo, está escalando. E o que vai ficar claro para essa turma, da forma mais dura talvez, que eles não esperassem, é que vai ter consequências isso. O Magnitsky Act, que está na mesa, já tem senador pedindo ao Trump e congressista para aplicar isso contra o Alexandre de Moraes. Não adianta ele sacar dinheiro dos Estados Unidos. Ele não consegue mais ter dinheiro em nenhum banco com regime SWIFT, nenhum banco que opera nos Estados Unidos. Inclusive o BTG, que parece onde ele tinha dinheiro aqui, um banco brasileiro, mas que quer operar aqui. Como o Banco do Brasil quer operar aqui, como o Bradesco, Itaú e tantos outros. Então, o sujeito se torna um pária global. Não é mais poder ir na Disney, não é só isso. Então, ninguém nos Estados Unidos, da justiça americana, vai mandar prender o Alexandre de Moraes. Os Estados Unidos não agem como o Brasil. Não são uma republiqueta das bananas. E eles estão interessados em proteger as leis e a Constituição dos Estados Unidos. E foi o que essa juíza fez. Ela disse, olha, esse sujeito não veio por carta rogatória, não tem nada aqui concreto. É prematuro julgar isso. Se ele tentar fazer valer uma decisão dessas de e-mail, a gente vai ver o que está acontecendo. Né? Aí que vem uma brecha interessante. Eu sei que eu estou me alongando, mas porque isso é muito importante. A brecha interessante é que o Rumble não cumpriu, mas outras plataformas cumpriram. No meu próprio caso, que eu não posso revelar muitos detalhes, porque corre em sigilo, eu não sei porquê, porque são apenas tweets públicos, eu sei que o Alexandre de Moraes tentou ir atrás, por exemplo, do Patreon. O Patreon é uma empresa que não está no Brasil. Não tem representação legal, aliás, uma outra fake news da Globo News, né? Não é preciso ter, segundo o marco civil da internet, uma representação legal. Se fosse assim, várias outras plataformas, e até a OnlyFans, que alguns desses globais devem gostar, eles também estariam
expulsos do Brasil, né? Mas a Patreon não tem nada a ver com o Brasil. Não tem escritório, não tem representante legal, não tem nada. Uma empresa americana, eu, cidadão americano, sou do Patreon, tenho pessoas que com cartões internacionais ajudam o meu trabalho, são os meus apoiadores, que eu chamo de patronos. Há anos que eu tenho isso. O Alexandre de Moraes foi atrás do Patreon, mandando o Patreon me cancelar sob risco de multa diária de R$100 mil. Aonde? No Brasil? Então, várias outras plataformas, algumas o Patreon não cedeu. Algumas cederam a essa chantagem, a essa ameaça de jagunços do Alexandre de Moraes. Agora eles estão com a deixa dessa juíza para ir atrás de reparação, para ir atrás de medidas legais que mostrem o seguinte: olha, nós tivemos que cometer atos abusivos, ilegais, de censura, de perseguição, por conta de medidas que nós julgamos à época válidas, mas está claro que não eram válidas. Isso pode começar a ter consequências. Então, vai abrindo-se um amplo espectro de possibilidades para retaliação do Brasil, do STF, do Alexandre de Moraes, de senadores que são cúmplices e estão obstruindo o processo de impeachment, e várias coisas que atentam contra interesses de americanos, empresas americanas, como, por exemplo, a Starlink, né, que foi chantageada e financeiramente prejudicada por uma decisão do Alexandre de Moraes totalmente abusiva e arbitrária, que não tem nada a ver com o X, a empresa. Então, várias coisas estão começando a se movimentar aqui nos Estados Unidos, porque a turma cansou e porque o Alexandre de Moraes comprou briga com gente muito maior do que ele poderia imaginar. Né? De novo, o que vai ser a consequência final disso? Não vamos ficar em 72 horas, tic-tac, bala de prata, nada disso. Mas existem consequências drásticas que podem recair principalmente sobre o Alexandre de Moraes na física e, eventualmente, se o sistema se unir e tentar blindá-lo, até mesmo sobre o Brasil todo. Antes de passar a palavra para o Silvio Navarro, queria só mostrar duas fotos, né, para depois pedir um comentário do Silvio. Um é a foto da notícia da agência Reuters, agência americana de notícias, está traduzida pelo tradutor simultâneo do Google. A Reuters não pode ser chamada de bolsonarista ou de perigosa, conservadora, reacionária, etc. E a Reuters titula: Juiz dos Estados Unidos diz que Trump Media e Rumble não precisam seguir ordem de juiz brasileiro, no caso Alexandre de Moraes, por enquanto. Mas quando a gente vai ver o título, que aqui no Brasil aparece no site do G1, blog da Daniela Lima, Justiça dos Estados Unidos rejeita a liminar do Rumble contra Moraes. Silvio Navarro, você que é jornalista há mais tempo do que eu tenho de vida quase, como você identifica essa diferença tão gritante entre o que a Reuters fala e o que a Globo está escrevendo? Também, na sua opinião, quais serão as consequências aqui no Brasil dessa decisão e de outras que poderão vir nessa mesma linha? O jornalismo abarca profissionais de duas áreas diferentes, repórter e assessor de imprensa. É mais ou menos o que a gente acabou de acompanhar e você mostrou, ilustrou muito bem. A reportagem feita por uma agência internacional e a assessoria de imprensa. Eu resumiria assim, Caute, acho que nem é necessário se alongar. Eu queria só tocar num ponto que eu acho que o Rodrigo fez uma explanação brilhante, completa, a Fabi acrescentou, que é o ambiente político no Brasil também mudou depois que o presidente Donald Trump chegou à Casa Branca e depois que algumas coisas, algumas pedras nesse tabuleiro começaram a se mover, envolvendo a figura do ministro Alexandre de Moraes e empresas, plataformas como a Rumble, que você acaba de citar. Então, o ambiente político no Brasil, hoje, ele é diferente. Acho que a Fabi acerta quando ela diz que o Alexandre de Moraes vai se dedicar muito mais ao 8 de janeiro, aos CPFs de pessoas que estão sendo massacradas há 2 anos, pessoas que estão presas atrás das grades, a tornozeleiras eletrônicas, famílias destroçadas, órfãos de pais vivos. Esse é o foco do ministro Alexandre de Moraes a partir de agora. Claro que para uma plateia como calouros da USP, ele vai falar contra redes sociais, fazer ali uma salada que fez
no discurso nessa semana, mas o foco dele vai ser punir pessoas que não têm uma estatura no judiciário, não têm foro de prerrogativa, sequer deveriam estar no STF, porque o STF é a última corte recursal, isso viola o duplo grau de jurisdição obrigatório de reanálise processual por tribunal independente, isso viola qualquer preceito, inclusive humano. Mas é contra essa massa de brasileiros comuns, de pessoas que estavam lá numa tarde que terminou de uma forma infeliz, naquela catarse, terminou em depredação, é contra essa massa que ele vai atacar. É mais ou menos como age pessoas, às vezes, com algum viés tirânico, né? Você ataca o mais fraco, você pisoteia o mais fraco. Só para manter, continuar nessa pauta, porque a Fabi antecipou que Alexandre de Moraes decidiu manter presa a mãe de 2 crianças por pintar uma estátua com batom escrevendo "Perdeu Mané". O ministro do STF recusou o pedido de prisão domiciliar para Débora dos Santos, mãe de 2 crianças menores, uma cabeleireira que está detida desde março de 2023, vai fazer 2 anos por ter escrito "Perdeu Mané" com batom em estátua durante as manifestações do dia 8 de janeiro. A carta com pedido de desculpas enviada por Débora ao STF não sensibilizou o ministro. A defesa solicitava o regime domiciliar devido à maternidade, mas Moraes alegou, abre aspas, periculosidade social da ré. O processo ficou parado sem denúncia formal por 1 ano, sendo apresentado apenas após a revista Oeste denunciar a situação, e é um caso que expõe desproporcionalidade na aplicação da lei, já que esta mãe teria direito também a estar em casa por ser mãe de 2 crianças menores. Fabi Barroso, eu queria conversar com você, que é jurista, e também lembrar um caso de hoje, porque o assassino de uma moça que se entregou na polícia e confessou o crime foi solto no mesmo dia, enquanto a Débora dos Santos são 2 anos que está presa por ter escrito com um batom "Perdeu Mané, não amola", que lembramos é uma frase do ministro do STF, Barroso, presidente, aliás, do STF, Luiz Roberto Barroso. Fabi. Complicado, né? Mas essa é a realidade brasileira. Quando eu antecipei aqui, eu falei de 47 pessoas que foram condenadas, eu nem falei da Débora, né? Eu falei de pessoas que não aceitaram o acordo com a PGR e então o Moraes decidiu hoje, né, condenar essas pessoas, a decisão um tanto estranha. Mas em relação à Débora em si, gente, o que eu fico assim realmente em choque, eu fico chocada. Já deveria ter acostumado, mas eu não consigo acostumar com tanto e o nível de injustiça. Além da carta de desculpa, ela cumpre todos os requisitos para cumprir, né, essa preventiva, que também, gente, né, preventiva tão longa assim, mas a preventiva em casa. E na decisão, simplesmente o ministro Alexandre de Moraes não fala, né? Ele ignora. Gente, ele não se dá o trabalho de dizer quais os motivos que a Débora, essa cabeleireira, mãe, né, é tão perigosa à sociedade que não pode cumprir, né, a preventiva em casa. Gente, assim, realmente eu vou lá para ver a decisão. Então, entre aspas, aqui para o ministro Alexandre de Moraes, para vocês entenderem a arrogância e a ausência, né, do direito nessa questão. Não merece prosperar o pleito pela substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Na presente hipótese, permanece possível a restrição excepcional de liberdade de ir e vir, ante a periculosidade social e a gravidade das condutas atribuídas à ré, né? E aí, fecha aspas aqui para o Moraes. Então, é inacreditável, não é mesmo? Bem explanado com os fatos do dia. Nós tivemos aí uma pessoa que matou violentamente outra aqui em São Paulo e foi réu confesso. E chegou na audiência, aconteceu o quê? Foi liberado. Ó, tadinho, a cara do tadinho, judiação. Esse é aquele que recebe aquele carinho, né, das juízas, que fala assim, o senhor tá bem, o senhor tá tremendo, o senhor quer um cafezinho, né? Mas assim, a vida da pessoa que ele tirou é uma pena já final, né? É uma pena aí, como se fosse, não, é uma pena de morte. E para a família dessa pessoa também, né? Jamais terá nada que poderá trazer a vida de volta, mas esse
né, que é violento, um crime sim, né, que é uma periculosidade absurda, né, matou com uma violência estratosférica. E do outro lado nós temos aí alguém insistindo em dizer, que é o juiz ministro Alexandre de Moraes, em dizer, né, inclusive lá na palestrinha da aula, né, inaugural aí que ele fez na USP, de que nós temos praticamente um Estado fascista. É verdade? Eu acho que um juiz está mais para isso, né? Um juiz que não reconhece a verdade dos fatos, que a Débora não representa a periculosidade social e muito menos, né, a gravidade do que ela fez. Será que, se for tão grave, então eu acho que o ministro Barroso tem que cumprir prisão também, né? Porque a frase falada em deboche, respondida para um cidadão brasileiro que perguntou com todo o direito, e educação, digamos ali, que foi bem educado, né, foi a resposta, então, perdeu Mané, não a mola. Então tá bem triste a gente comentar aqui a justiça brasileira, quando você fala que eu sou jurista, tenho vontade de falar, meu Deus do céu, né, devia ter escolhido outra profissão, mas infelizmente ou felizmente, estudei muito e nada adianta hoje em dia. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.